clemente, misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do universo, presta testemunho que não há divindades além de Deus únicos, presta testemunho que Muhammad e todos os outros eram os seus mensageiros, que Deus os abençoe e a todos os presentes. Amém. O assunto de hoje é sobre um dos maiores pecados dentro do Islã, dentro também das religiões abraâmicas, sejam elas judeus, ou seja, os cristãos, que é o adultério, chamado em árabe de zina. O adultério, depois do politeísmo, depois de associar parceiros, filhos ou sócios junto a Deus, é o maior dos pecados. Por qual razão? Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão: afastai-vos da obscenidade, ou afastai-vos do adultério, pois ele é péssimo exemplo. Quando Deus Altíssimo seja fala em obscenidades, Ele aborda tudo aquilo que está envolto, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que leva ao ilícito, porque faz com que a pessoa mergulhe num abismo, e cada vez mais que ela pratica esse ato, o buraco é mais fundo, tornando assim uma pessoa sem fé. Por quê? O adúltero ou a adúltera não tem fé. Não existe uma pessoa com fé que comete um adultério. Se ela for fiel e cometer um adultério, a fé sai dela. E só o arrependimento sincero junto a Deus, prática de boas ações, que vai fazer com que ela volte no status original dela. Quando nós falamos desse mal, que hoje é comum, hoje vários têm amantes, já virou moda, e as pessoas não têm vergonha alguma. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz num dito: se você não tem vergonha, faça o que você quiser. Se você não tem vergonha, pudor, faz o que você quiser. Mas aguarde o juízo dos juízes, aguarde aquele que dá a vida e dá a morte, aquele que vai te julgar. E no dia do juízo final, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Deus Altíssimo seja não falará jamais com um idoso adúltero, com um rei, um líder mentiroso, e com um pobre arrogante. O adúltero está ali, o idoso principalmente, aquele que já atingiu uma certa idade e pratica tais atos. Nós vemos então a magnitude do problema. Nós vemos que o Islã, ele vem dar uma lei sem contradição, uma lei para você não entrar no erro. Leis normais de cada país. Hoje no Brasil nem mais é punido o adultério, mas quando era punido o adultério, o que adianta ter uma lei que pune o adultério se o Estado dá liberdade para outros meios propagarem o adultério? O que adianta? Você proíbe o adultério e tem comerciais com belas moças praticamente nuas para vender mercadoria e etc. Você dá murros em ponta de faca. O Islã não tem isso. O Islã é uma lei e pronto. É para dar equilíbrio na sociedade. Veio para trazer a luz, para tirar as pessoas das trevas, da escuridão, da ignorância, para trazer o conhecimento, tranquilidade e respeito. Quando nós entramos nesse pecado gravíssimo, nós perdemos a nossa honra. Seja homem ou mulher, você perde a tua dignidade. Qual o respeito que você dá para os seus filhos? Qual o respeito você tem na sociedade, com as pessoas que estão à sua volta? Que tipo
Como que você quer dar um sermão dentro da sua casa se você não é exemplo? Se você não é o líder que a pessoa, que o teu filho, a tua filha quisesse seguir, se você não faz na frente deles, se você propaga que o namoro seja algo comum, como se fosse uma bala sem o papel que cada um toca, você gostaria disso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante a viagem de retorno, ele viu várias coisas, e eu não vou entrar em detalhe do grau do castigo para o adúltero ou para a adulta. Só um exemplo, não vou citar nem os outros. O profeta, capaz de Deus seja com ele viu pessoas, em uma mão carne sadia, em outra mão carne podre, com vermes, e a pessoa deixava a carne sadia e comia a carne podre. O profeta sallallahu alaihi wasallam questionou o anjo Gabriel: quem são aqueles? E o anjo respondeu: são os adúlteros, que tinham mulheres lícitas nas suas casas e procuravam o sujo, procuravam o erro, o ilícito. No dia do juízo final será essa situação. Eu estou dando o exemplo mais brando do que será esse castigo. Que Deus nos livre disso, que nós tenhamos um arrependimento sincero. Porém, nós temos o que é lícito nas nossas casas, nós temos aquilo que Deus nos honrou, seja um homem ou uma mulher. Para que eu vou procurar o erro? Para que eu vou perder a honra, a minha dignidade e os males que isso acarreta na sociedade? Que males? Divórcios, filhos fora do casamento, doenças sexualmente transmissíveis, filhos órfãos, quais mais? Você deixando que é sadio para procurar o erro, para procurar aquilo que escurece o teu coração, para procurar aquilo que bloqueia as suas súplicas. Você suplica e não é atendido, ou vem problemas na sua casa, porque você não deu o exemplo e acaba os seus filhos trilhando o mesmo caminho por conta do que você fez ou deixou de fazer. Nós vemos então que as catástrofes que o adultério pratica na sociedade. Por isso que nós devemos sempre diligenciar. Quando o Alcorão cita o adultério, ele cita antes baixar as vistas, baixar os olhares, porque a porta de entrada para tudo são que nós olhamos. Você olhou o belo, o bonito, te desperta desejo no teu coração, e aí você entra no erro. Você deixa aquilo que era sadio na sua casa, você troca por aquilo que é efêmero, provisório, segundos de desejo para deixar uma família toda à mercê do teu erro. Por isso que o profeta, capaz de Deus seja com ele, ele diz: os olhos cometem o adultério quando olham o errado, os ouvidos quando escutam o errado, a língua quando fala o errado, as mãos quando tocam o errado, os seus pés quando caminham em direção ao erro, e as suas genitálias confirmam ou não esse adultério. Reflitam no exemplo do mensageiro de Deus, capaz de Deus seja. Se nós não controlarmos, se nós não diligenciarmos, se nós não ensinarmos os nossos filhos, como que eu vou propagar esse mal? Como que eu vou ser exemplo na sociedade? Às vezes nós temos medo. A pessoa que comete o adultério tem medo que alguém descubra. Se alguém me pegar aqui no motel, se alguém me ver, faz escondido. Hoje muitos já fazem pouco,
mas muitos fazem escondido, com medo da sociedade, com medo dos amigos, com medo das pessoas verem. E Deus não diz que seja. A pessoa não tem medo da ira de Deus, que Ele está vendo, que Ele está computando tudo que você faz. Reflitam. Por isso que nós devemos procurar o remédio, procurar a cura, e a cura disso é voltar para Deus. A cura disso é prática das orações. Por certo, Deus diz no Corão que a oração coíbe a obscenidade e o ilícito. Certa vez adentrou a uma mesquita um homem adúltero e que bebia. Os companheiros, o profeta, capaz de Deus esteja com ele, ficaram com raiva, queriam tirá-lo de lá. O profeta disse: deixe, se ele está rezando, deixe. Uma hora ele vai se afastar de você, que é isso. Se a oração dele for sincera, se a oração dele não for apenas mecânica, se ele tiver concentração, se ele tiver vontade no seu coração de arrependimento, ele vai afastar daquilo. Então nós devemos sempre procurar o remédio, companhias boas, olharmos aquilo que beneficia a nós, principalmente hoje, grupos de WhatsApp, se propagam muito vídeos pornográficos e etc. Não abre, exclua, não participe. Nós não sabemos quando vai descer a ira de Deus, e às vezes a tua companhia é aquela que será prejudicada e vai pegar em você. Povo de Ló e outros, está aí o exemplo. Por essa razão, o profeta, capaz de Deus esteja com ele, ele incentivava o casamento. Ele dizia: ó jovens, se tiverem condição de se casar, que casem, para evitar o adultério. Se não tiver, jejuem, porque o jejum enfraquece o corpo, enfraquece os desejos. Quando você está dizendo jejum, você evita praticar o ilícito. Nós temos antídotos, nós temos prevenção para tudo, mas eu tenho que ser exemplo, eu tenho que mostrar para os meus filhos como que eu vou permitir que meu filho namore, que meu filho troque toda hora de mulheres, ainda mais num mundo machista, onde quando tem um filho, ele é o garanhão. Ele tem que sair com as mulheres. E aí o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dá uma resposta à altura para isso. Quando um homem chegou até ele e disse que queria praticar o adultério, gostava do adultério, o profeta, a paz de Deus seja com ele, o que ele respondeu para esse jovem? Ele disse: você tem irmã? Tem. Você tem tia? Tem. Você tem mãe? Tem. Você gostaria que alguém praticasse isso com elas? Jamais, ó mensageiro de Deus. Por que você quer fazer com a filha, com a tia, com a mãe dos outros? O que você não quer para você, não deseje para o outro. O que você não quer de mal para você, não faça com a filha dos outros. Ensine o teu filho esse caminho, a tua filha. Seja exemplo. Se afaste daquilo que é imoral. Se afaste daquilo que nos leva à escuridão dos corações, nos leva à imersidão do precipício. Nós devemos então afastar esse mal para termos uma sociedade sadia, justa, uma sociedade em que as pessoas se beneficiam umas com as outras, onde há respeito, onde a família é a base de tudo, que hoje nós estamos perdendo. As pessoas estão se esquecendo desse bem maior por conta de seguir desejos passageiros e deixando de lado aquilo que nós temos de lícito em nossas casas. Por isso, o Islã ele vem para corrigir esse mal, gravidade e punição, que nós não entraremos em detalhes, porém o que nós queremos passar é passar o que prejudica e o que é ao nosso benefício. O que nós devemos fazer? Arrependimento sincero, prática de boas ações e
sermos exemplos para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa população, para que incentivemos outras pessoas a praticar o mesmo. Que Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.